Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos os meus queridos e queridas alunos da matéria de hoje que é heresiologia. Vamos estar com o capítulo 5 do seu e-book. Lembrando desde já que eu necessito do seu comentário no final sobre a aula de hoje e também que você marque o gostei se gostar de fato da aula de hoje. Vamos lá? Os ismos do pensamento humano. A filosofia é conhecida como a busca do homem pelo saber. Philos, amigo, amante. E Sofia, conhecimento, saber, que é formado do adjetivo e substantivo do grego philosophos. Isto é, o que ama o saber, o amigo do conhecimento. A filosofia remota aos tempos de Aristóteles, cerca do século VI a.C., na Ásia Menor. Entretanto, sabe-se que o ser humano começou a filosofar, ou seja, buscar o conhecimento, desde que intentou separar-se de Deus, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 7, buscando a ciência do bem e do mal. Nesta busca da razão de ser criado, o ser humano descobriu os que chamamos de ismos, que cada vez afasta o ser humano do seu Criador, Deus. Tiago foi radical no combate à sabedoria grega. Chegou a afirmar que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá. A seguir, nós faremos um resumo das escolas dos pensamentos filosóficos mais conhecidas, com o objetivo de mostrar a cada aluno, em síntese, o esforço inútil do homem através dos séculos no propósito de adquirir a sua própria salvação, a sua própria redenção. Essas escolas de pensamento filosófico forneceram às falsas religiões e às falsas seitas a matéria-prima para a sua pregação. Vamos começar com o agnosticismo. Agnosticismo, e diferente de gnosticismo. O agnosticismo é o sistema filosófico que ensina que não sabemos nem podemos saber se Deus existe ou não. Afirma que a mente finita não pode alcançar o infinito. O resumo do ensino agnosticista é que surgiu em oposição ao gnosticismo, é que não se pode provar que Deus não existe nem que ele existe, pois não se pode crer nem provar evidentemente esse fato. Os agnosticistas estão redondamente enganados, porque Deus pode ser racionalmente comprovado e compreendido pela alma sequiosa e honesta. Romanos 1, versículo 20. Gnosticismo vem do verbo grego gnostikos. Significa, em tese, o conhecimento místico dos segredos divinos por meio de uma revelação especial. Esse conhecimento compreende a uma sabedoria sobrenatural capaz de levar o indivíduo a um entendimento completo e verdadeiro do universo, e desta forma a sua salvação do mundo mal da matéria. Assim, ensinam estes loucos, ensinam aos incautos estas coisas,
e opõem-se radicalmente ao mundo e ensinam mortificação do corpo, a rejeição de todo tipo de prazer físico. São normalmente panteístas. Deus está em tudo, ou Deus é tudo. E, segundo a tradição, deve-se a Simão, o mago, lá do capítulo 8 de Atos, a sua difusão no meio cristão, com quem o apóstolo Pedro travou uma verdadeira batalha. O animismo. Esta teoria ensina que a alma é a causa primária de todos os fatos da criação. A característica fundamental destes pensadores é atribuir a todos os seres animais e vegetais de natureza e de alma, portanto, serem seres humanamente inteligentes. Olha só que idiotice. As seitas espiritualistas defendem esta doutrina anticristã. O asceticismo, esta prática filosófica, tem sua origem nas seitas e religiões orientais. Procura assegurar a perfeição espiritual através do sacrifício do corpo, sujeitando a alma, através de abstinências, da mortificação dos sentimentos. É parecido com a fé dos monges tibetanos e também dos monges católicos, ou a prática de alguns irmãos que buscam, através do jejum, a santificação do seu corpo. Estes irmãos fazem uma exegese errada de 1 Timóteo 4, verso 5, que diz: porque pela palavra e pela oração são santificados. A palavra e a oração. Não falou em jejum. O jejum, ele não santifica ninguém. Quem nos santifica é a fé no sacrifício de Cristo Jesus. O jejum apenas aproxima-nos mais de Deus. Isso sim. O jejum fortalece a alma enquanto enfraquece o corpo. Isso tudo é verdade. Mas o jejum não santifica, não regenera, não salva e não perdoa. No Antigo Testamento, sim, era feito o jejum para perdão de pecado. Mas quando Cristo morreu na cruz, essa doutrina foi abolida. Ceticismo ensina que só as sensações instáveis ou ilusórias podem ser a base do nosso juízo sobre a realidade. Deve-se praticar o repouso mental em que há insensibilidade e em que nada se afirma ou se nega, de modo a atingir a felicidade pelo equilíbrio e a tranquilidade. O fundador desta loucura foi Pirro, filósofo grego dos anos 360 aproximadamente. Ateísmo, esse é bem fácil de entender. São os que creem que não existe um ser absolutamente criador e eterno, dotado de individualidade e personalidades reais, livre, inteligente e invisível. Não existe. Nada se cria, tudo se transforma. É uma das expressões dos ateus. Deísmo, preste bem atenção. Deísmo, não teísmo. Apesar de parecido, o deísmo, ele é diferente do teísmo. Para os teístas, Deus é o autor do mundo, eminentemente pessoal revelado aos homens, dramaticamente na história. O conceito deísta de Deus pode confundir-se com o conceito de uma lei, no sentido racional e natural do termo. Este é o Deus das falsas religiões e das falsas seitas. O seu conceito não está associado às ideias de pecado e de redenção, providência, perdão ou graça,
considerados irracionais. É um Deus mais da natureza do que da humanidade. É como um eterno geômetra que mantém o universo em funcionamento como se fosse, né, um gigante relógio com um mecanismo muito preciso. Os maiores contestadores da Bíblia eram os deístas. Foram os racionalistas como Locke, Newton, Voltaire e outros mais. Dualismo. O dualismo é a doutrina que ensina a existência de duas substâncias, dois princípios ou duas realidades como explicação do mundo e da vida, mas irredutível entre si, inconciliável, incapazes de síntese final ou de subordinação de um ao outro. São dualistas os que ensinam a existência de duas divindades, uma positiva e outra negativa. Um é o princípio do bem e outro é o oposto, o princípio do mal. É destruidora e negativa. Portanto, aqui vamos prosseguindo com o esoterismo. O esoterismo é uma doutrina secreta só revelada aos iniciados. O esoterismo é o ocultismo e caracteriza-se pelo estudo sistemático dos símbolos, a simbologia em tudo o que existe, e no estudo dessa simbologia, o homem poderá compreender, segundo eles, as razões fundamentais da sua existência. Vem a ser uma ramificação do espiritismo. Espiritualismo ensina que o espírito é o centro de todas as atividades humanas, seja ele entendido por substância psíquica, pensamento puro, consciência universal ou vontade absoluta. O espiritualismo, na verdade, é dualista, pluralista, deísta, panteísta e agnóstico. É o espiritismo com um nome diferente. Sem dúvida, é doutrina de demônio. Aceita a reencarnação e a evolução do espírito como bem supremo. O ecletismo procura conciliar toda a tese dos sistemas filosóficos e religiosos conforme critérios de verdades determinados. No século XIX, o ecletismo espiritualista se preocupava com o uso do método introspectivo, dando, assim, origem ao chamado espiritualismo contemporâneo. Humanismo. Segundo os defensores desta teoria, o homem é o centro de todas as coisas, o centro do universo e da preocupação filosófica. O seu surto se verificou no fim do século XIV. O humanismo comunista de Marx também. O liberalismo, este sistema ensina que o homem em si mesmo é bom, é puro, é justo. Não há um inferno literal. O nosso futuro é incerto. A Bíblia é falível e Deus também. É um Pai universal de todos. Logo, por criação, somos todos filhos de Deus e por redenção também. E a nossa felicidade está, portanto, garantida. Contradiz toda a doutrina da salvação e redenção que a Bíblia ensina. O materialismo. Este ensina que devemos ou deve-se explicar os fenômenos não por meio da religião, mas pela observação da própria realidade. Dizem eles que a matéria incriada e é indestrutível. É a substância de que todas as coisas se compõem e a qual todas se reduzem, e que a geração
e a corrupção das coisas obedecem uma necessidade não sobrenatural, mas natural de leis físicas. Veja só. Ensinam que a alma faz parte da natureza e obedece às mesmas leis que regem o seu movimento. E o homem é matéria como todas as demais coisas. Portanto, não há existência espiritual, nem eternidade de alma, nem de espírito. Veja que absurdo. Mas estes são os materialistas dos ismos hereges. Panteísmo, que vem do grego paz, pão, pan. Todas as coisas significa pan. Theos, Deus. Logo, o panteísmo é a doutrina de que Deus e o mundo formam uma unidade, são a mesma coisa, constituindo-se num todo indivisível. Deus não transcende ao mundo. Ele não se separa e nem se distingue do mundo. Pelo contrário, Deus é imanente e dissolve-se nele, manifestando-se nele e nele se realizando como uma só realidade total e absoluta. Os hindus são, portanto, panteístas. Politeísmo ensina a crença em mais de um Deus, além, ou melhor dito, até os elementos da natureza para eles são deuses, o vento, o ar, a água, o fogo. Existe um Deus para cada sentimento ou para cada atividade humana. Um Deus para a tristeza, um Deus para a alegria, um Deus para a fome, um Deus para dormir e por aí vai. O unitarismo foi fundado por Fausto Socino e Lélio na Itália. É a filosofia religiosa que nega a divindade de Jesus Cristo, mesmo venerando-o. Foi criada dentro do protestantismo e ensina a salvação de todos, indistintamente. Não crê em toda a Bíblia, nem no pecado e ainda muito menos na Trindade. Parece com o universalismo. Parte desta teoria são defendidas no Brasil pelas chamadas Testemunhas de Jeová, pela Igreja Pentecostal Unida do Brasil, pela Voz da Verdade e todos os que negam a Santíssima Trindade. O universalismo teve sua origem na Idade Média. Eles ensinam que a salvação é de todos os homens, independente de terem ou não crido em Cristo como Salvador pessoal. Veja que absurdo. Possivelmente foi o precursor do movimento católico ecumênico. O racionalismo. O racionalismo ensina que a capacidade de racionar individual é a essência do real, tanto natural quanto histórico. Dizem que não se pode crer naquilo que a razão desconhece ou não pode investigar. Pietismo. O pietismo originou-se no século XVIII, com Philip Spencer e Augusto Franklin. Vem do protestantismo liberal, que dá ênfase à correção doutrinária sem deixar lugar para a experiência da fé. Interpreta as doutrinas do cristianismo apenas à luz da experiência dos sentimentos e emoções de cada pessoa. Pluralismo, este ismo, na verdade, não é uma escola de pensadores, é uma doutrina que ensina a existência de muitos mundos, também chamados de planos, habitados para a evolução universal do espírito humano. Portanto, cada mundo teria um tipo de Deus.
Esta doutrina é defendida pelos espíritas e pelos espiritualistas. Positivismo é a doutrina que prega que nada é sobrenatural ou transcendente. Sua crença são nas coisas criadas, conforme Paulo em Romanos 1:25. Foi desenvolvida pelo Augusto Comte, que criou a religião da humanidade, e em 1848 fundou a Sociedade Positivista, da qual se originou a atual Igreja Positivista. No próximo capítulo do seu e-book, teremos mais detalhes sobre o positivismo, que deu à luz a atual teologia da prosperidade dos neopentecostais. Até lá, porque Deus quer. Em nome de Jesus. Não esqueça, deixe seu comentário aí abaixo no vídeo.